Pega a tua Bíblia, deixa eu compartilhar algo com você. É muito bom nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu não sei se você tem essa prática de meditação, mas é muito bom você principalmente focar em textos e meditar, porque esse tipo de pensamento vai exercitar a sua fé e também vai dar para você revelações baseadas no Espírito. E lá em Salmo de capítulo 16, ou Salmo de número 116, desculpa, o salmista fala algo interessante que eu vim meditar nesses dias. Deixa eu só achar o versículo aqui. Enquanto você abre aí. É isso aí, Salmo de número 116, o verso de número 17. É que essa tradução aqui era diferente, mas oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o Senhor. Na minha tradução diz: oferecer a ti um sacrifício de gratidão. Quantos são gratos ao Senhor aqui? Sabe, esse é um princípio que nós precisamos ter na nossa vida, ou uma atitude, para que nós possamos vir a ser abençoados. E o propósito de cada um de nós aqui, eu tenho certeza disso, é de sermos abençoados. E Deus, como um bom pai, um pai generoso, tem prazer em nos abençoar. E eu não sei, você e eu que somos seres humanos, quando você abençoa alguém que ele não é grato, quando você ajuda alguém que não é grato, qual é a sua perspectiva? Da próxima vez que precisar, você fala: agora também. Da outra vez, pô, eu ajudei, fiz o que pude, e ainda assim você foi ingrato comigo, né? E com Deus é a mesma coisa. Eu acredito que Deus, ele tem prazer em nos abençoar, prazer. E quando nós temos gratidão pelo pouco ou pelo muito, por tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida, Ele vai ter mais prazer ainda em abençoar a você. Mas é interessante que Davi fala que ele vai oferecer um sacrifício. Esse momento aqui, eu queria que você entendesse que todas as vezes que nós ministramos a respeito de dízimos e ofertas, é um ensinamento para nós. E não somente isso. Quantos vieram cultuar ao Senhor aqui? Digam glória a Deus, eu vim. Você que veio cultuar ao Senhor, esse momento faz parte do seu culto. Porque em todo momento, quando você olhar nas Escrituras, você vai ver os sacerdotes, aqueles que serviam ao Senhor, trazendo ao altar algo que fosse de valor ao Senhor. Davi, em um outro momento, ele vai dizer assim: eu não vou oferecer, se eu não me engano está lá em 1 Crônicas, ele vai dizer assim: eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe. Eu não vou dar algo para o Senhor que, é a minha sobra, é o meu resto, está sobrando isso aqui, eu vou dar. Não, Davi fala de uma forma muito segura, ele fala assim: olha, eu quero oferecer ao Senhor algo que me custe, algo que realmente tenha um valor para mim. E quando nós entendemos isso, que em primeiro lugar isso faz parte do nosso culto, em segundo lugar que nós devemos ter um coração grato, e num terceiro momento que isso faz parte do meu relacionamento com Deus, isso se torna algo poderoso na nossa vida. Você sabe que a semeadura é um princípio que não dá para você recusar na sua vida. A Bíblia diz: se você semear para carne, você vai colher coisas para carne. Se você semear para o Espírito, você vai colher coisas para o Espírito. E quando você semeia a sua semeadura financeira, você certamente vai colher de uma forma financeira. Não pense que você vai semear no altar do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, e Deus vai te dar amor, ou Deus vai te dar uma cura. Não. As coisas espirituais, elas são organizadas. Então eu preciso ter um padrão. Se eu estou falando de finanças, de ofertas, de dízimo, a nossa moeda de fé, ela é
a nossa cédula, o nosso dinheiro, o nosso salário, o nosso recurso. E quando nós entendemos isso, a Bíblia diz que há alegria, deveria haver alegria em contribuir. E eu entendo que Davi era alguém que sempre queria oferecer algo para Deus, porque lá na frente Deus o chama de um homem segundo o seu coração. Para muitos, Alexandre, esse momento agora se trata apenas de enfiar a mão no bolso e tirar uma quantia. E alguns até que de propósito esquecem até a carteira dentro do carro, fala, puxa, queria ofertar, mas a carteira ficou lá no carro. Não esqueça, tem a maquininha de cartão agora, né? Então se você tiver com o seu cartão, mas o que eu quero dizer para você? Oferta, dízimo, não tem a ver com o seu bolso ou com a sua carteira, tem a ver com uma predisposição do coração. Coração. O que a Bíblia diz? Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, se o seu coração não está no dinheiro, pastor, meu coração não está no dinheiro, a forma de você mostrar isso, externar isso, é quando você contribui algo no altar do Senhor. Quando você tem essa predisposição, Deus vê em você gratidão. E quando Deus é um coração grato, a vontade dele e o propósito dele é te abençoar mais. Por quê? Troca, barganha? Lógico que não. Mas é porque Deus quer que você tenha muito, não só para abençoar o reino de Deus, a obra de Deus. Quantos ficariam felizes aqui de você receber uma determinada quantia mensal que fosse suficiente para você e ainda houvesse uma sobra para de repente um irmão que está na sua célula, alguém que está na igreja, ou um familiar que está em extrema necessidade e dificuldade financeira, você pudesse falar assim, olha, eu posso contribuir com tanto para você pagar a sua conta, olha, eu posso fazer essa compra para você, quais são as suas contas que estão atrasadas, eu posso pagar isso. Quantos ficariam felizes com isso? Esse é o coração de Deus. Então a vontade de Deus é abençoar você cada vez mais, que você prospere nos seus negócios, nas suas vendas, onde você trabalha como CLT, que você seja promovido, para que você não só apenas devolva a Ele e abençoe a obra dEle para que haja um crescimento, mas para que você também tenha abundância, para quando alguém falar que olha, eu estou em necessidade, você não apenas chegue lá e use a sua fé, eu vou orar por você e a provisão vai cair do céu. Não, você pode orar para que a provisão venha, mas você é a própria provisão na vida dessa pessoa. Então quando eu tenho esse entendimento, Deus vai ter disposição em te abençoar. Então lembre-se, cada vez que falar de oferta e dízimo, não pense no seu bolso, na sua conta bancária, ou se vai ter para pagar ou não, porque a própria Bíblia diz, vocês não deveriam se manter inquietos com as coisas do amanhã, do porvir, do futuro, deveriam descansar no Senhor. Então quando eu tenho esse tipo de atitude, agrada a Deus. E quando eu não retiro a mão, mas eu continuo semeando, Deus vai nos prosperar e nos abençoar. Mas quando chegar o dia de transbordar os recursos na sua vida, porque vai chegar, você tenha o olhar para aqueles que estão precisando e abençoe outros ao seu redor, amém? Quantos vão ofertar e dizimar nessa noite? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. Você pega o teu envelope, a tua oferta. Se você não tem envelope, o Vinícius está lá atrás hoje, está trabalhando aqui no culto. Amém. Se você também precisar da maquininha de cartão, deve estar lá atrás disponível. Ok, glória a Deus, que haja disposição no seu coração. Você vai pegar seu envelope, a sua oferta ou o seu dízimo, e você vai colocar aqui, no seu coração, porque, como eu disse, não tem a ver com o seu bolso, tem a ver com o seu coração. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento oportuno de nós ofertarmos e contribuirmos. Há uma alegria no nosso coração em poder ser participante de tudo isso. Nós não apenas visamos, Senhor, manter as necessidades de um prédio, mas nós queremos de fato testemunhar o quanto nós somos prósperos e abençoando a vida daqueles irmãos que talvez estejam em dificuldade por um momento. Nós queremos ser esses instrumentos. Por isso eu quero abençoar nesta noite cada vida que vai ofertar e contribuir, no nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que quando nós devolvemos ao Senhor aquilo que pertence a ti,
O Senhor repreende o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. E a bênção do Senhor sobre nós. Por isso, de posse dessa palavra, nós queremos declarar: somos abençoados. E porque somos abençoados, temos a alegria em contribuir em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sair do teu lugar, trazer a tua oferta ou o teu dízimo. Pai, eu quero orar também por aqueles que estão desempregados. Eu sei que por muitas vezes, Pai, aqueles que estão na fila do desemprego por um longo tempo, há uma grande angústia, uma grande preocupação em ter os recursos para pagar as suas contas. Eu quero orar, Senhor, para que portas sejam abertas de emprego, que o telefone toque, que o e-mail chegue, o telegrama, a notícia chegue de uma contratação, numa empresa boa, onde você possa colocar os seus dons e talentos ali em evidência, e as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente, e você vai crescer e vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenho orado pelos empresários dessa igreja. Quantos são empresários aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Cadê? Bem alto, bem alto. Você que é empresário, glória a Deus. Olha lá atrás, amém, aqui também. Tenho orado por vocês, e eu creio que a sua empresa vai crescer muito, viu? Eu acho interessante até, irmãos, eu conheço algumas empresas aqui, alguns nomes, né, de empresas, né? O mais marqueteiro daqui não tem como não falar, né? É o Marco Piso. Então eu lembro do Marco Piso, eu lembro da Love Cakes, que é da Miriam, eu lembro da, não sei da Gabi qual que é o nome da empresa dela, mas eu oro pela empresa dela também. Quem mais? O Walter, que trabalha lá, sempre traz uns salgadinhos para nós, faz tempo. Eu não conheço o nome da tua empresa, depois você fala para nós. Seria bom trazer o nome das empresas, para a gente poder orar mesmo, amém? Como? Estilo Jange, olha aí, olha aí. Quem mais? Você, fia. Não vou falar que você é a primeira da lista, senão o pessoal vai falar que é marmelada. Mas eu tenho orado pelas empresas aí que têm nos abençoado. Glória a Deus por isso. E você que trabalha como CLT também. Tenho orado para que o Senhor possa te honrar lá no seu ambiente de trabalho. Queridos, não esqueça, pelo amor de Deus, não esqueça que amanhã e terça-feira nós temos incendiados. Glória a Deus por isso. A partir das 19h30, eu creio que nós vamos até 21h30, mas se passar um pouquinho, eu creio que você vai ser muito abençoado, mas eu vou ser tolerante, porque eu sei que muitos vão estar trabalhando também no dia seguinte, ok? Mas eu queria que você não perdesse por nada. O Senhor compartilhou algumas coisas muito profundas no meu coração nesses dias, e eu gostaria de compartilhar com você que é a igreja, em 2 momentos, segunda e terça-feira. Mas eu queria que você viesse de coração aberto. Se você tiver disposição para jejuar durante a segunda-feira e a terça, venha também aí com o propósito de jejum. Eu creio que vai ser muito bom para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar hoje com você um pouco das escrituras do Senhor. Quantos têm fome da palavra de Deus? Glória a Deus. Isso é muito importante. Você se lembra da época que você estudava? Você se lembra que quando o professor marcava a data da prova, você tinha que estudar, e estudar muito, para poder tirar uma boa nota na prova. E o resultado disso, o que o professor queria com isso? Saber o nível de aprendizado. O quanto você e eu aprendemos daquela matéria. E através da nota que era aplicada, você ia poder ter um termômetro, sabendo se você estava assimilando bem a matéria ou se você não estava aprendendo nada. Certamente que na nossa vida espiritual cristã, nós também somos testados várias vezes. Deus, ele tem os seus testes, mas a forma de Deus nos testar não é com o objetivo igual ao de um professor numa sala de aula. Ele nos testa porque ele já sabe o tanto que nós aprendemos. Porém, ele quer ter uma evidência se de fato nós vamos aplicar aquilo que nós aprendemos. Então não tem uma nota para você. A grande questão é que quando nós somos testados por Deus, só há 2 possibilidades: ou seremos aprovados, ou nós seremos reprovados. Se você é aprovado, você sobe de nível. Se você é aprovado, você começa a crescer e amadurecer na fé. Consequentemente, se há uma reprovação, se você é reprovado, você continua a fazer a mesma prova constantemente até você ser aprovado.
Enquanto você não obtém a aprovação, você vai procrastinar e sempre vai ter os mesmos testes na sua vida. É aquela velha história que nós costumamos dizer, tem momentos da nossa vida que acontecem coisas que é como se nós disséssemos para nós mesmos: eu já vi esse filme antes da minha vida, por que isso está acontecendo de novo? Por que eu estou passando pelo mesmo momento, pela mesma situação? Muito provavelmente, de forma geral, é porque você foi reprovado em algum momento e agora está sendo testado novamente. Então, a grande questão não é o quanto você aprendeu da palavra, não é o quanto você aprende no culto, mas sim o quanto você aplica aquilo que aprende. Quando você tiver essas práticas, você vai ver que os testes não vão ser tão difíceis, porque é só você aplicar aquilo que você aprendeu, e isso vai trazer revelação do quê? De quem nós somos, da forma que nós estamos. O teste não é para matar você, o teste não é para desanimar você, o teste não é para você colocar você numa condição de miséria, o teste é para você saber em que nível espiritual de fé você está, de que forma que você tem crescido, aprendido, andado, e para que você também conheça mais de Deus. Deus quer que você conheça mais dele. Então o teste não é para ele, não é que Deus quer que você Deus quer provar para ele mesmo algo a respeito de você, não, ele quer que você aprenda algo dele e também perceba áreas, situações, comportamentos e hábitos na sua vida que ainda não foram transformados e nem mudados. E Ele está nos dando essa oportunidade para que nós possamos aprender. Então, esse teste, ele é parte do processo do crescimento de um cristão. Você não pode evitá-lo. Você não pode tentar fugir dele. Então, dependendo da nossa atitude em relação aos testes, podemos ser aprovados ou reprovados. A grande questão é que você e eu precisamos estar atentos para nós não termos a atitude errada nesse momento. Eu não posso fugir, eu não posso fingir que não é comigo, eu preciso enfrentar e atentar para aquilo que está acontecendo. Por quê? Da mesma forma que há uma possibilidade de eu ser aprovado ou reprovado, os testes de Deus, eles trazem para nós, ou nós vamos nos achegar mais próximo dele no momento das nossas dificuldades, e estaremos mais próximos, mais perto do Senhor, consequentemente, temos a condição de sermos transformados e moldados, ou nós vamos nos tornar duros e frios, como uma barra de aço. Por quê? Porque eu não vou gostar do teste, não acho que deveria passar por isso, acho que Deus está sendo injusto comigo. Então há duas possibilidades: ou você endurece e fica mais rígido, amargurado, ressentido, ou você tem a possibilidade de ser quebrantado, moldado, transformado, refeito, restaurado, independente da situação. Eu não sei você, mas quando os testes chegam, eu quero logo entender o que Deus está querendo me mostrar ou me ensinar, para que eu não possa endurecer, porque eu sei que se eu endurecer, a situação ela vai se tornar pior e mais complicada na nossa vida. Então você não pode fugir, você não pode ficar resistindo. Aparentemente, você vai pensar que você tem essa condição. Eu posso fugir, eu posso me esconder, eu posso resistir. Eu posso dizer para você, você pode fugir, se esconder, resistir durante um curto espaço de tempo, mas não por todo o tempo. Ninguém consegue fugir de Deus por todo o tempo. Ninguém consegue se esconder de Deus por todo o tempo. Ninguém consegue desviar dos desafios e dos testes de Deus o tempo todo. Vai chegar um momento que você vai estar de frente com os seus maiores medos, os seus maiores gigantes e desafios. Mas no final de tudo, se você for aperfeiçoado, se você se achegar a Ele, você vai ver que o resultado da transformação vai ser muito bom. E a boa notícia é que os testes e as provações, elas vão nos fazer receber uma premiação ou uma recompensa maior se você for aprovado. Então isso é importante nós entendermos. Quando nós falamos de testes e de provações,
Um dos personagens mais comuns que nós entendemos ou lembramos é de Jó. Você lembra da situação de Jó? A Bíblia diz que num único dia ele perdeu os filhos, perdeu os bens, foi tudo ali consumido, e por final ele foi acometido de uma enfermidade. Todo mundo deixou ele, todo mundo abandonou ele, mas a forma que ele foi testado ali, de talvez uma proporção muito grande, uma magnitude muito grande. Ninguém quer ser testado igual ao Jó. Tem alguém aqui que quer ser testado igual ao Jó? Certamente que não. Mas se você olhar para o comportamento, para a atitude do período da provação de Jó, você vai ver que depois de perder tudo e sofrer essas provações, ele nunca duvidou de Deus e nem murmurou contra Deus. Olha que exemplo maravilhoso da palavra de Deus, para que nós possamos trazer para a nossa vida quando as coisas estiverem ruins, quando nós estivermos atravessando momentos difíceis. Nós precisamos evitar a murmuração, evitar a reclamação e nem duvidar de que Deus está presente, que Deus é bondoso, como nós cantamos aqui no final. Lá em Jó capítulo 42, verso 12, diz que a recompensa da fidelidade de Jó foi: o Senhor abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó capítulo 42, verso 12. Então, por ele ter permanecido fiel, por ele não ter duvidado, por ele não ter murmurado, o Senhor o abençoou muito mais do que no primeiro momento, no primeiro estágio dele. Eu sei que você que está aqui preferia não ser tão abençoado e não ser testado. Não é assim que nós pensamos? Olha, Deus não precisa me abençoar tanto assim não. Eu prefiro até ficar fora do teste e ser abençoado uma vez ou outra, dar uma melhorada na minha vida, uma amenizada nesse problema. Isso aqui para mim já está de bom tamanho. Nós não queremos ser testados, nós não queremos ser provados, nós nem gostamos disso. Só que você e eu não temos essa opção. Você não tem a opção de escolher não ser testado. Você tem que de fato ter um posicionamento correto para que esses testes não sejam para você um período de uma longa estadia no deserto, mas que você possa abreviar isso. Então, independente do conteúdo da prova, nós precisamos entender que o objetivo de Deus comigo e com você é o quê? Que a nossa fé seja aumentada e que nós possamos crer e confiar nele mais do que o dia de hoje. Então, é Deus que decide a hora, o lugar e a forma que seremos testados. É Ele que decide. Você não escolhe, você não pode opinar. Deus que decide. E uma vez que Ele decidir, cabe a nós, Ele espera de nós um posicionamento correto para que nós venhamos ter uma fé inabalável. É o que nós precisamos. Fé inabalável para passar momentos de tribulação e de dificuldade. Os momentos difíceis, eles chegam para qualquer um de nós. Jovem, velho, culto, inculto, formado, não formado. Cada um de nós. Vamos nos deparar com esses momentos. Agora, lembre-se que todas as vezes que essa situação, esse período chegar na sua vida, é porque Deus quer que você tenha uma fé inabalável e você possa atravessar qualquer momento e qualquer dificuldade que você tem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o povo de Israel é um grande exemplo para nós de situações de como não devemos nos comportar. Em alguns momentos, nós percebemos aqui ao ler as Escrituras, que eles tiveram uma atitude muito errada, muito ruim em relação aos testes que Deus colocou para cada um deles. Você sabe que Deus libertou o povo de Israel do governo, do domínio de Faraó, né? Fez abrir o mar e eles passaram aos pés enxutos. Depois as águas submergiram todo o exército de Faraó, foram libertos daquele jugo de escravidão, daquela vida miserável que eles viviam. É como se dissesse para nós na atualidade: eu e você, que outrora pertencíamos ao mundo, nós estávamos vivendo debaixo de um jugo de escravidão, uma vida miserável. Mas o nosso resgatador Cristo nos salvou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz. Mas, quando eles chegam do outro lado,
Não foi o suficiente ver o mar se fender e abrir um caminho a seco. Não foi suficiente eles verem os soldados, os cavaleiros de Faraó serem consumidos ali, submergidos pelas águas. Não foi suficiente eles saírem daquela terra de escravidão e agora estarem sendo direcionados para uma terra prometida que Deus tinha feito para eles, a promessa. Eles começam agora a murmurar e reclamar contra Deus. Em Êxodo, capítulo 15, dos versos 20, dá para projetar? Êxodo 15, dos versos 22 até o verso 25. Vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel quando eles atravessaram o mar. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Verso 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. 24 diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Até aqui, o 24, depois a gente lê o 25. Você prestou atenção no que aconteceu? O povo foi levado, guiado, direcionado por Deus através de Moisés para o deserto. Só que chegando no deserto, eles começaram a sentir falta de água, não tinha água para beber. E ali naquele momento Deus estava testando o povo de Israel e eles não perceberam isso. Porque quando você lê no verso 24, o que eles fizeram? O povo murmurou contra o líder Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Agora a atitude de Moisés ela é diferente. No verso 25 ele vai dizer o seguinte, olha, e ele, Moisés, fez o quê? Reclamou. É isso que está aí na sua Bíblia? Murmurou, clamou ao Senhor. Há uma grande diferença entre murmurar e clamar. O teste era para que o povo de Israel clamasse a Deus, pedisse a Deus, mas eles não pediram em momento algum, eles não oraram em momento algum, eles não clamaram, eles reclamaram. E aí Moisés mostra a forma correta, falou assim, olha, Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então o povo foi reprovado naquele teste. Presta atenção, porque muitas vezes eu e você temos a mesma atitude. Agora, o teste era que Deus queria que o povo dependesse dele. Qual é o seu nível de dependência de Deus hoje? Deus queria que o povo dependesse, que o povo clamasse, que o povo buscasse a Ele. Olha, Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, nos livrou das garras de Faraó, nos tirou, nos libertou, abrindo o Mar Vermelho, nós passamos aos pés enxutos, agora nós clamamos ao Senhor. Senhor, tem compaixão de nós, nós precisamos, queremos água, envia-nos água para beber. Se eles tivessem feito isso, eles tinham sido aprovados. Por isso não me surpreendo porque que Moisés foi escolhido para ser o líder. Moisés tinha uma atitude totalmente diferenciada e tentava ensinar o povo a todo momento. E aí eles têm a atitude de murmurar e reclamar. Se parece com alguém que você conhece, quando as coisas ficam ruins, quando o carro quebra, quando o pneu fura, né, Alexandre? Quando a conta chega mais alta, quando chega uma multa para você, ou quando o casamento está com problema, ou quando você chega em casa, o filho está doente, qual é a primeira atitude que você tem? Na maioria das vezes, de forma geral, nós vamos reclamar, murmurar. Mas de novo isso, mas essa situação, não tenho folga, não tenho paz, não tenho descanso, já trabalho muito, e agora eu chego e tem essa notícia ainda. Isso é o que acontece com a maioria de nós, porque nós não entendemos os testes que Deus tem colocado na nossa vida. Eu não estou dizendo para você que as coisas ruins acontecem com Deus testando você com coisas ruins. Não, não é assim que Deus testa. Mas justamente nessas oportunidades que nós estamos diante do desafio de reclamar ou de orarmos e clamarmos ao Senhor. E aí a história vai continuar avançando. Depois que eles recebem a água, foram reprovados naquele teste, Moisés clama ao Senhor em favor deles, e ali lhe foi dado os estatutos e uma ordenança, e ali os provou. O que aconteceu? Depois desse episódio, o povo falou assim, não, agora nós vamos obedecer. Agora Deus é Deus.
Não, agora nós vamos clamar a Deus, nós já entendemos, Deus perdoa a gente, nós erramos mesmo. Mas sabe quanto tempo durou essa proposta de obediência? Até a próxima necessidade. Isso não foi muito longe. Agora eles estão diante de uma outra necessidade, eles têm fome. E eles começam novamente o quê? Outro teste. Em vez de clamar a Deus, em vez de buscar a Deus, o que eles fazem? Pois é, Moisés tirou a gente do Egito, mas lá no Egito nós tínhamos pepino, cebola, tínhamos fartura de carne, as panelas estavam à nossa disposição. Agora esse teu Deus nos tirou de lá, nos traz aqui para esse deserto, para nos matar de fome. Era melhor ter morrido nas mãos de Faraó, mas de barriga cheia, do que morrer aqui de fome. E aí, mais uma vez, eles são reprovados nesse próximo teste, porque por conta da falta de alimento eles reclamam. Agora é interessante que, se você olhar com olhos espirituais para esse contexto, não era que Deus não queria abençoá-los, não era que Deus não queria saciá-los a sua fome ou a sua sede. Não, o objetivo de Deus não era isso. Deus sabia que eles precisavam, mas Deus estava esperando o momento deles clamarem, deles orarem. Sabe, tem muita situação na sua vida que Deus sabe que você está passando, que você sabe que você está atravessando, sabe o quanto você tem chorado, mas apenas chorar, apenas passar por privações e não clamar a Deus não resolve a situação.